Dando prosseguimento, hoje é o dia dos triângulos, então a gente vai descobrir como calcular a área de um triângulo. A gente já sabe, vamos recapitular mais uma vez, que a área é o espaço que essa figura ocupa em um plano e que a nossa referência aí é a multiplicação da base pela altura. Agora a gente vai ver então o caso do triângulo. Então tá aí o nosso triângulo, ele tem a base 6 e nesse caso a altura 4. Lembrando que a gente já estudou como traçar a altura. Então, sai de um vértice e chega ao lado oposto, formando um ângulo de 90 graus. Então, tá aí traçado a altura desse triângulo. O que acontece nesse caso? Percebam que se eu recortar exatamente em cima da minha altura e colar, dar uma giradinha e colar esse outro triângulo que eu recortei, eu vou ter a figura de um quadrado, de um retângulo. Observem que esse retângulo continuou com a altura igual a 4, mas a base mudou o valor. Reparem que é apenas a metade da base que eu tinha antes. Então, eu tinha uma base igual a 6. Quando eu fiz esse recorte, acabei ficando com a metade dessa base, que então, nesse caso, é igual a 3. E aí, a gente vai calcular. Então, a área seria essa base dividido por 2 vezes a altura. E aí, seria base dividido por 2 vezes a altura. Então, a base, que era 6, dividido por 2, dá 3, vezes a altura, que é 4. Então, a área é igual a 12. Tudo bem? Prestem atenção que, assim como nos paralelogramos, eu não posso simplesmente multiplicar dois lados consecutivos aqui no triângulo. Eu preciso fazer o quê? Eu preciso saber qual é a medida de uma das alturas e do lado relacionado a elas, ou a medida de um lado e da altura que está relacionada a esse lado. Não serve simplesmente ter a medida de dois lados desse triângulo. Triângulo retângulo, a gente precisa ver esse caso aqui para ficar bem esclarecido para vocês. Então, o triângulo retângulo é esse triangulinho aí do lado, que tem um ângulo interno igual a 90 graus. Então, o que acontece aqui? Nesse triângulo, nós temos a base igual a 4. E a altura dele é próprio lado, né? Que é igual a 5. Ah, ótimo, professor. Então, já que a altura é igual a 5, então eu posso simplesmente calcular a área multiplicando esses dois lados, né? 4 vezes 5 igual a 20. É isso? Não, pessoal, tá errado. E essa medida seria assim se eu estivesse me referindo a um retângulo formado por essa figura. Mas percebam que para eu ter o triângulo, eu precisei recortar, né? Eu precisei excluir aquele triângulo escuro que está ali em cima. Então, quando a gente fala da área de um triângulo, ele é sempre a metade da área de um retângulo, ou até de um quadrado, se eu juntasse dois triângulos, dependendo do caso. Então, sempre a área de um triângulo vai ser a base vezes a altura, dividido por 2. Então, nesse caso, nós temos 4 vezes 5 sobre 2. 4 vezes 5, 20, dividido por 2 é igual a 10. Então, a área desse triângulo é igual a 10 e não igual a 20. Tá legal? Então, recapitulando o que nós já sabemos, o perímetro é a soma de todos os lados, a área é a multiplicação da base pela altura, essa é a nossa referência, sendo que no quadrado, como base e altura equivalem ao lado, então a gente pode dizer também que a área é igual ao lado ao quadrado. No retângulo, a altura equivale à própria medida de um dos lados do retângulo, enquanto que a base equivale ao outro lado. Então, no retângulo, seria a multiplicação de dois lados desse retângulo, né? Dois lados consecutivos. No paralelogramo, a gente não pode falar disso. Por quê? Porque a altura no paralelogramo não coincide com os lados. Então, a gente precisa realmente de saber as medidas da base e da altura. Fazendo essa multiplicação, a gente vai ter a área que esse paralelogramo ocupa.
E para a aula de hoje, o que nós sabemos agora é que quando nós temos o triângulo, aí a área desse triângulo é a metade da base vezes a altura, porque sempre acaba que um triângulo é a metade de um quadrado ou de um retângulo, né? Então, a gente consegue fazer essa representação, né? Essa interpretação matemática, tá bom? Agora, vocês vão fazer a atividade do formulário, depois do livro didático de vocês. Vocês podem estudar e fazer isso. Então, no formulário é importante não só para fixar o conteúdo, mas também para registrar a presença de vocês, né? No livro didático é importante para ajudar a fixar o conteúdo também. Então, tem lá a explicação nas páginas 165 e 166. Vocês podem fazer o exercício 13. E no livro A Prova Brasil, vocês podem fazer as atividades 2 e 3, que estão nas páginas de 92 a 95. Pode fazer no livro e mandem as dúvidas pelo WhatsApp, pela plataforma, ou na segunda-feira a gente conversa sobre essas atividades, tá joia? É isso, pessoal. Até a próxima. Bom final de semana.